Olá, a nossa leitura bíblica hoje é no segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Vamos ler a Bíblia juntos? Vem comigo. Despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte com tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós vimos, quando estudamos o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, que nós somos chamados de santos, de eleitos, de escolhidos por Deus. Pedro diz que eles escreve aos escolhidos e fala para esses escolhidos manterem a fé firme, a alegria no fato de serem filhos de Deus, mesmo que passemos aqui por lutas e provações, que isso está provando a nossa fé e isso vai resultar em louvor e glória para Deus. Então ele nos convida a olharmos para o que Deus fez
e aí olharmos para nós e vivermos uma vida santa, e depois olharmos para os nossos irmãos e amarmos uns aos outros com muita vontade, amarmos ardentemente, com muita força. Isso foi o resumo do que nós vimos no capítulo 1. Agora aqui no segundo capítulo, nós vemos que Pedro continua falando aos escolhidos de Deus, a nós que fomos feitos filhos de Deus, comprado com um preço altíssimo, o preço do seu sangue, do sangue de Jesus Cristo, nem por ouro, nem por prata, mas por um preço incalculável. Que nós devemos então buscar a presença de Deus e nos afastarmos dos nossos costumes antigos. Ele já disse isso no capítulo 1, mas agora ele reforça essa mensagem de nos afastarmos, tirarmos as coisas ruins. Ele falou lá que ao invés de andarmos segundo o nosso conselho, nós devíamos buscar a vontade de Deus. Ele falou isso no 1º capítulo, e sermos santos, sermos o inverso do que o mundo é. No capítulo 2, olha comigo para os primeiros versículos, como continua sendo dito, para andarmos em santidade, para deixarmos as coisas malignas e agora para buscarmos a vontade de Deus na palavra de Deus. Vamos olhar. Olha o versículo 1. Despojando-vos, ou seja, tirando, desvestindo de toda maldade, dolo, hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência. Nós que somos então filhos de Deus, temos que tirar essas coisas ruins e desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, desejarmos o alimento espiritual, que eles chamam de genuíno leite espiritual. Tirar coisas ruins e desejar alimento de Deus. É interessante como ele usa figuras de coisas que sabemos o que é muito bem, né? Tirar alguma coisa, despir, tirar as coisas ruins, desvestir-se delas. Eu e você sabemos que não precisamos tirar nossa camisa, não precisamos tirar nossa roupa, precisamos tirar essas características tão ruins citadas aqui: maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. E nós temos que desejar um alimento, assim como uma criança deseja ser alimentada. E essa comparação com a criança é fabulosa, porque a criança precisa várias vezes ao dia desse alimento para se manter viva. E é assim que nós devemos desejar o alimento espiritual, buscar como alguém que precisa ter contato com ele várias vezes ao dia, para que possamos nos manter conscientes, vivos, em pé, sóbrios. Precisamos ser alimentados. Então deseje o alimento espiritual. Aqui nesses primeiros versículos, Pedro está fazendo ainda uma contraposição de duas palavras, que é a palavra dolo e a palavra genuíno. Eu vou mostrar para você no texto grego, para você enxergar como isso acontece. Olha aqui comigo então. Nesse texto aqui, que eu estou mexendo o mouse aqui, é o texto grego. E aqui nós temos a palavra dolo. Esse dolo aqui é o dolo do versículo 1, sem dolo. E aqui no versículo 2, eu vou pintar aqui para você o dolo, eu vou deixar ele azul aqui para você enxergar, e vou deixar o adolon aqui azul também, para você enxergá-los. E olha como pinta aqui do meu lado direito, aqui, ó, o dolo e o genuíno. Tá vendo? Dolo é dolon, é dolo, e aqui o adolon, que é genuíno, é o inverso de dolo. Fica muito claro aqui no texto grego essa oposição. E quando a gente enxerga isso, nos ajuda a voltarmos para o nosso texto e enxergar que, ao invés de termos mentira e enganação, ao invés de mantermos isso, nós temos que desejar o inverso da mentira, a verdade, algo que é genuíno. Então tem uma contraposição aqui, que nós temos que tirar uma coisa e colocar outra. E o texto grego nos ajuda a enxergar essa brincadeira que Pedro faz com as palavras, para mostrarmos que devemos tirar a mentira, tirar a maldade, tirar a enganação e nos vestirmos de verdade, do que é genuinamente de Deus. Depois então de nos falar desses dois grandes campos que vão conduzir aqui esse capítulo, e na verdade eles são herdados do capítulo 1, né? Tirarmos coisas ruins e vivermos uma vida santa, olhando para o que Deus fez para nós. O versículo 3 nos traz uma situação aqui um pouco inusitada. Se é
que vocês já tiveram experiência de que o Senhor é bom. Se é. Como é esquisito olharmos para esse se é. E quando eu e você usamos o se, fica assim, olha, se aconteceu, se é que você é, ou talvez você não seja. Mas pensa só, quando você usa essa condicional, o se, para algo que você tem certeza que é. Quando você provoca alguém e fala assim, quando a gente era criança falava assim, se você é homem, faça isso. E você fala, poxa, eu sou homem, então eu tenho que fazer, né? Imagine que você chegue para alguém e fala assim, se você está vivo, então faça alguma coisa com a sua vida. É para a pessoa ficar pensando assim, será que eu estou vivo? Será que eu não estou vivo? Não é. A pessoa vai chegar à conclusão de que, olha, certamente eu estou vivo, então eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida. Esse ser é isso. É como você poderia lê-lo assim como já que você se enquadra no capítulo 1, já que você é filho de Deus, já que você é eleito de Deus, já que você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo, então já que você experimentou a bondade de Deus, então o que você tem que fazer agora? Se você já experimentou, olha aqui, versículo 4 então, chegue-se para Ele. Já que você experimentou, chegue para Ele. Ele é a pedra que vive. E aí quando nós lemos o versículo 4 e o versículo 5, o assunto se mistura um pouco, porque ele está dizendo no versículo 4 que Cristo é a pedra viva. E ele vai colocar essa situação de Cristo ser a pedra como o nosso alicerce. É a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que é a fundamental. Acima dela tudo é construído. Tudo é construído acima dela. Só que ele vai nos chamar de pedra também, a partir do versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Cristo é a pedra fundamental, e acima dele está construindo um edifício, uma casa, um prédio. E esse edifício é composto por várias pedras, aí somos nós. Nós estamos construindo uma casa espiritual onde Deus habita, Ele habita em nós. E Ele é a pedra fundamental, Cristo é a pedra fundamental. E para que existe então essa casa espiritual? Casa, versículo 5, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E o versículo 6 ele continua dizendo, que, citando um texto de Isaías, que é uma pedra angular, eleita, preciosa, que Cristo é essa pedra. Então ele vai dizer para nós no versículo 7, para nós que cremos nele é preciosidade, Cristo é preciosidade, mas para os descrentes ela é pedra de tropeço. Cristo é para nós a maior preciosidade que temos, mas outros povos, outras pessoas tropeçaram nessa pedra fundamental. E aqui parece que Pedro está fazendo uma referência direta ao povo dele, aos judeus, que negaram Cristo, que entregaram Cristo para a crucificação, que tropeçaram, se escandalizaram nessa pedra fundamental que deveria ser usada como alicerce. Mas eles se agarraram nas tradições que tinham como alicerce e não na pessoa de Cristo, então se escandalizaram com ela. E essa contraposição então aqui, entre nós que cremos e os outros que se escandalizaram. Os que tropeçam não são obedientes, mas nós, olha aqui, vós porém, ou seja, alguns tropeçaram, mas nós o que somos? Somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa e somos propriedade exclusiva de Deus. E quando você lê isso aqui, se você conhece bem o Antigo Testamento, vai lembrar de Êxodo, no capítulo 19. Essas palavras aqui foram citadas. Eu vou abrir com você aqui, Êxodo 19, para que você leia comigo aqui. Êxodo 19, versículo 5, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade exclusiva. Olha o versículo 6. Reino de sacerdotes e nação santa. Essa promessa que Deus diz para Moisés fazer ao povo,
É uma promessa que parece animadora, mas acaba sendo assustadora, porque afinal de contas ninguém conseguiu guardar. Quem? Até Cristo. Quem conseguiu guardar os mandamentos de Deus a fim de ser então a propriedade exclusiva de Deus, a nação santa? Quem conseguiu obedecer a Deus? A situação que chegamos até depois de Cristo é que não há nenhum justo e nenhum bom, a não ser Cristo, só Ele. Então nenhum de nós conseguiu guardar os mandamentos, nenhum de nós conseguiu obedecer. Deus diz no Antigo Testamento que, como nós não conseguimos obedecê-lo, Ele vai colocar o Espírito dele em nós, porque daí o Espírito dele nos levará a obedecer, será Ele em nós. Então essa promessa de Êxodo 19, ela não consegue se cumprir até Cristo. Há uma frustração geral aqui, porque ninguém conseguiu cumprir isso. Agora Pedro nos diz, voltamos ao texto de Pedro, e Pedro nos diz que nós já somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós existimos, sabe para quê? Para que nós somos isso aí? Tudo? Nós somos isso tudo para proclamar como esse bom Deus nos faz povo dele, a fim de proclamarmos as virtudes de quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, de quem nos fez povo. Então nós devemos tirar as coisas ruins da nossa vida e buscar com muita vontade, com muito desejo, o alimento espiritual, porque nós conhecemos a bondade de Cristo. Nós sabemos quem Cristo é. Ele é a pedra angular. Nós sabemos quem somos. Somos pedra que estamos sendo usados para construir um edifício para louvor e exaltação dele. Somos o povo que não conseguiu ser povo de propriedade exclusiva por obediência própria, mas nós somos feitos. Agora nós somos porque Cristo nos fez. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E retorna todo o discurso. Se você sabe disso, então tire as coisas negativas, as coisas ruins, as coisas que não representam Deus, e busque com desejo o alimento espiritual genuíno, verdadeiro. Saia do engano, não fique no engano. Nós, que não éramos povo, agora fomos feito povo. E aqui a partir do versículo 11, então, Pedro começa a trazer para nós algumas exortações aqui, que tem a ver com o que ele já falou. Quando ele diz em cima para nós tirarmos, olha, as coisas ruins, isso tem a ver com o que ele vai voltar a dizer no versículo 11. Tirar a maldade, dor, hipocrisia, inveja. Eu já disse para você que tem a ver com o que foi falado no capítulo 1 e agora tem a ver com o que ele fala no versículo 11. Então eu vos exorto a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então você vai estar numa guerra, você sabe que tem que fazer a coisa certa, você sabe que tem que viver santo, mas as paixões carnais vão entrar em guerra comigo, com você, em guerra com a nossa alma. Então nós devemos nos abster. Como? Como eu me abstenho? Eu tenho que fazer o que então? Versículo 12. O conselho de Pedro aqui é o seguinte: mantenha o seu procedimento exemplar. Então, quando as pessoas falam contra vocês, como se vocês fossem malfeitores, eles vão ver que eles estão enganados. E quando eles observarem a boa obra de vocês, essa boa obra vai trazer glória para Deus. Eles vão falar mal de vocês, mas vão ver que estão errados. Quando? Quando vocês manterem exemplar o procedimento de vocês. Para manter um procedimento exemplar, então nós temos que pensar em como vivemos no nosso mundo, como nos adaptamos, como nos relacionamos com tudo que nos rodeia. E o versículo 13 começa a dizer isso. Nós devemos nos sujeitar à instituição humana, por causa do Senhor. Por que você tem que se sujeitar? Porque você vive aqui refletindo uma conduta que é de Deus, você vive como filho de Deus. Então seja pacificador, sujeite-se à instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos. Se sujeite, você é livre, mas se sujeite. A vontade de Deus é que você faça o bem.
não é que você ande causando confusão, é que você ande causando paz, que seja um pacificador, que através de você brote amor, que você ame ardentemente, com vontade, e não que você cause confusão. Se nós abrirmos essa janela política aqui para pensar em sujeição aos governos, sempre vai dar problema, porque com um país polarizado, nós queríamos nos sujeitar a outro tipo de governo, ou outro quer defender esse porque não quer se sujeitar a outro, e sempre dará problema. O que eu estou mostrando para você é que nós devemos nos sujeitar porque somos filhos de Deus e provocamos a paz e não a guerra e não o confronto. Não provocamos o assassinato que a mídia provoca, né? O cancelamento digital, como o pessoal diz hoje aí, provocamos paz. Nós somos livres, ó versículo 16, mas não devemos usar a liberdade por pretexto para a malícia. Nós somos livres, mas devemos viver como servos de Deus. E como que um servo de Deus vive? O versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Vamos relembrar o que ele disse para nós no capítulo 2. Você é filho de Deus, então tire as coisas que não têm a ver com Deus e busque se alimentar de um genuíno alimento que vem de Deus. E aí, se você entendeu então que Cristo é o fundamento, que você está sendo edificado sobre Ele, que você agora foi feito, tudo que você não conseguiu, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, era para ser povo santo, não conseguiu, era para ser o reino dos sacerdotes, não conseguiu, agora Cristo faz isso de você. Então, se você entendeu isso tudo, viva, e viva aqui na terra, viva se relacionando com as pessoas, com os governos e causando sempre paz, trazendo a harmonia que Cristo sempre trouxe, e não guerra, não gerando confronto, não gerando sentimentos ruins, não gerando maldade, mas gerando paz e harmonia como filho de Deus. Essa é a vontade de Deus e você é filho de Deus. Resume no 17: trate todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. A partir do 18, continuando essa linha de pensamento de Pedro, ele diz que os servos devem ser submissos, mesmo quando o Senhor não é bom. Se o Senhor for bom, tudo bem, mas se ele for perverso, tudo bem. Você deve suportar as aflições que surgem, você se deve suportar mesmo quando a situação é perversa contra você. Por quê? Porque você não é chamado para servir só em alegrias. Ah, mas eu estou fazendo uma coisa certa e estou sendo caluniado. Ótimo! Como assim ótimo? Ótimo porque você queria você queria que estivessem falando mal de você porque você fez coisa errada? Não, que falem mal de você sem você dever, ao invés de falarem com você devendo. Olha como é isso que ele diz aqui. 19, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Sofrer injustamente é bom, é grato. Porque o problema é sofrer justamente. O problema é se você merece o que estão falando de você. Ah, estão falando que você é mentiroso, mas eu não sou, estou sofrendo injustiça. Graças a Deus por isso. O problema é falar que você é mentiroso e você ser. Ah, estão falando que eu fiz qualquer coisa ruim aqui e eu não fiz. Ótimo. O problema é se estão falando e você fez. Isso seria o problema. Olha o versículo 20. Pois que glória há se você pecar e sofrer esbofeteamento. E você sofrer muito bem, mas que glória há nisso? Ah, não, eu pequei, paguei minha pena e aguentei com paciência. Que vantagem tem? Que glória tem? Não é isso que deve acontecer. Você pode até sofrer, mas você não deve dever. Você não deve dever. Você não deve pecar para isso. Você não deve causar isso. Você não deve dar justificação para ser punido, por mais que você seja punido injustamente. Versículo 20 ainda. Se, entretanto, vocês praticam o bem e sofrem, então suporte com paciência e está tudo certo. Isso é grato a Deus. Você então, como é filho de Deus, é chamado para viver justamente, para viver bem, para viver em harmonia com o governo, com as pessoas, para amar com vontade, mesmo que você sofra injustiças.
mesmo que as pessoas falem mal quando você não deve. Está tudo bem, está tudo certo. O que não pode é você dever para as pessoas falar mal de você. Bom, é uma situação que eu e você não queremos enfrentar, mas que Pedro nos diz que se enfrentamos lutas, se enfrentamos calúnias, se enfrentamos perseguições, o que não podemos é dar razão para essas calúnias e para essas perseguições. E se enfrentamos, devemos enfrentar com paciência, com tranquilidade, porque nós seguimos alguém que enfrentou perseguições, lutas, angústias, sofrimentos, açoite, crucificação, sem dever nada. Não é isso? Olha o versículo 21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, é para isso mesmo, para sofrer sem dever, porque Cristo sofreu no seu lugar. Então eu devo sofrer sem dever e tranquilamente, porque eu devia e outro sofreu no meu lugar. E isso tem que ser suficiente para me manter tranquilo quando eu sofro, mesmo sem dever. E Cristo fez isso deixando exemplo para nós seguirmos os passos dele. A partir do 22 ele vai dizer, olha, Cristo não cometeu pecado, não foi achado engano, não foi achado dolo nele, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós vivamos para a justiça, morto para os pecados. Se eu e você então entendemos o que Deus fez por nós, nós devemos viver para Ele, viver para a justiça, não mais para as nossas vontades, não para os nossos pecados. Se eu e você entendemos. Você entendeu? Então você sabe o que você tem que fazer. Olhando então para essa carta de Pedro aqui, para esse capítulo, nós podemos resumir dizendo, já que somos filhos de Deus, devemos viver igual a um filho de Deus. Já que somos filhos de Deus, devemos tirar toda a maldade e sermos santos imitadores de Deus. E se, tirando a maldade, sendo santo, vivendo retamente, justamente, sofrermos perseguições, fique tranquilo, aguente, suporte, porque você já é filho de Deus. Não tem nenhuma recompensa aqui nessa terra que será maior que isso. Seja um filho de Deus, ande como um filho de Deus deve andar. Que conforto há? Olha como termina esse texto aqui. Nós estávamos desgarrados. Agora, porém, nós temos um bom pastor. Alguém que é o bispo da nossa alma. Alguém que cuida de nós. Somos cuidados por Deus. Quando eu e você entendemos que somos cuidados por Deus, isso deve ser suficiente para nos manter firmes, satisfeitos em toda e qualquer situação, para nos sustentar no meio dos vales, para nos fortalecer em meio aos perigos, pois temos um pastor que acompanha-nos no meio das angústias. Eu estou falando isso para você e está tudo bem comigo aqui, provavelmente, eu espero que esteja tudo bem com você, mas eu e você passaremos por momentos de angústia, passaremos por momentos de perdas, coisas que amamos, que valorizamos, essas coisas podem sumir, podem desaparecer, situações que achamos confortáveis podem ruir, podem ser destruídas, podemos perder muitas coisas. Nós nos agarramos em quê? Nos agarramos nestas coisas ou nos agarramos em quem Deus nos fez, filhos e filhas dele? Por mais que passemos por lutas sem dever, e espero que seja sempre sem dever, mas por mais que passemos por dificuldades e falar, mas eu não fiz nada para isso, não é culpa minha, e agora eu vou perder isso, vou perder aquilo, eu não fiz nada para causar essa situação, está vindo uma situação aí que eu não mereço, mas estou passando por ela. Você tem um pastor, você não está sozinho. Esse pastor conduz você. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse momento aqui te traga mais clareza sobre o texto bíblico e que você possa entendê-lo melhor e, quem sabe, compartilhá-lo com outra pessoa também. Deus te abençoe e até a próxima.